trabalho em conjunto realizado por todos os departamentos do Flamengo é que tem nos dado essa possibilidade de ainda estarmos vivos nas 3 competições. E não deixamos o Campeonato Brasileiro de maneira nenhuma. Nós ainda vamos lutar por uma posição ainda melhor. Boa noite, Dorival, Sidão Marinho da Litoral News. Queria que você analisasse a partida do Everton Cebolinha, marcou um gol muito importante com a camisa do Flamengo. Emendando nisso, qual a importância de ter o elenco principal, o melhor elenco da América, para que o Flamengo possa brigar nas 3 frentes, como você tem defendido? Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. Primeiro que é uma satisfação ver um jogador que está lutando, trabalhando tanto, buscando e de repente ele começa a encontrar o seu caminho. Ainda o Everton pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvidas e uma confiança grande que isso daí ele vai encontrar daqui a pouco. É questão de tempo apenas. Eu falei para ele essa semana que ele não tinha que se preocupar em provar nada a ninguém, que ele tinha apenas que jogar dentro das suas condições, com liberdade, com alegria, procurando fazer o seu melhor, e a qualquer momento o gol aconteceria. E antes dele entrar, eu falei que hoje ele decidiria o jogo para a gente. Então, eu fico muito feliz com isso. Até 70 dias atrás, esse elenco era totalmente questionável. Ninguém falava que era o melhor elenco disso ou daquilo. E ainda não é, porque nós não ganhamos nada. Nós apenas estamos fazendo uma campanha de recuperação e passagens de fases. Se daqui a pouco conseguirmos alguma coisa positiva, aí sim, poderemos definir de uma maneira mais segura e com uma base muito mais sustentável se realmente isso é uma realidade e uma verdade. Eu estou muito satisfeito com esse grupo, muito mesmo, e muito confiante. Mas esse processo, esse trabalho todo aí, coube a todos nós envolvidos no dia a dia do clube, não foi fácil, não foi simples, não. Por isso que eu dou muito valor a tudo isso que foi alcançado até esse momento, com perspectivas ainda maiores de podermos fazer algo diferente até o final desse ano. Tá aí o técnico Dorival Júnior, ponderado, com os pés no chão. Olha, ele ainda justificou a escalação do time no jogo contra o Palmeiras. Isso porque ele foi perguntado, né, a respeito do Campeonato Brasileiro e continua acreditando que tem chance sim nas 3 frentes, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Venceu o São Paulo por 3-1 hoje, mas eu destaquei aqui para os senhores 2 frases do Dorival. Uma delas, não estávamos numa noite positiva. Ele falou, em relação ao jogador, não estávamos numa noite positiva. E a outra frase dele, né? Eu coloco aqui como aspas. Nossa marcação não encaixou. Você falou sobre isso, né, Birner? Obrigado, Preto. Não é? Obrigado, Dorival. Parabéns pro Birner. Cortou. Não, na verdade não é porque por eu falar uma coisa certa ou não, é para as pessoas entenderem que as coisas aconteceram no campo, né? E que a gente vem aqui na função de jornalistas para citar as coisas que acontecem no campo, as positivas, as negativas, e colocá-las dentro daquilo que a equipe pode produzir. E o próprio técnico disse que a equipe não produziu quanto podia. O que para mim tem muito a ver, como o próprio Jean disse, com o que o São Paulo fez no jogo de hoje, que foi usar exatamente as brechas que o Flamengo usualmente oferece pelos lados do campo e que algumas equipes não conseguiram, ou não souberam, ou não puderam aproveitar. Eu acho que o encaixe da marcação tem muito a ver com a marcação na frente. Porque o Flamengo marca alto e costuma marcar muito bem. O São Paulo conseguiu se livrar dessa marcação alta porque o São Paulo teve uma boa saída de bola. A de bola do São Paulo foi muito bem construída, foi muito bem feita. E aí, quando você faz a transição, você obriga o Flamengo a recompor. Quando o Flamengo recompõe, o Flamengo muitas vezes recompõe. 4, 3, 1, 2. Para fechar pelos lados, precisa recompor 4, 4, 2. Porque aí você coloca, mais ou menos, então, jogador no meio de campo do lado na frente do lateral, jogador do outro meio de campo na frente do lateral, 2 jogadores por dentro, entre aspas, na frente do zagueiro, você forma 2 quartetos ali e consegue fechar os espaços no campo. Por isso que no mundo, ninguém marca 4 com 3 jogadores no meio de campo. O PSG tem esse grande dilema, porque o PSG jogando com Neymar, né, com o Mbappé e com o Messi, não passou, teve na última temporada, marcando com 3 jogadores no meio campo e por isso perdeu um campeonato no mata-mata, obviamente, contra uma grande equipe, depois de fazer 3 tempos muito melhores que os do Real Madrid. Óbvio que o Flamengo não tem adversários
quando a gente fala de elenco do mesmo nível para competir. O Dorival quer que o Flamengo faça a recomposição de marcação corretamente, que acerte melhor a marcação à frente, porque se o Flamengo tem a posse de bola no campo de ataque, o São Paulo é um time que, normalmente, quando pressionado e obrigando a jogar recuado, sucumbe. Essa é uma dificuldade que o Rogério Ceni tem. Tanto é que o Rogério não abre mão do São Paulo ser agressivo, marcar um pouquinho mais à frente, ter iniciativa, porque dos outros jeitos que o São Paulo joga, o São Paulo até agora não funcionou na temporada. Desse jeito o São Paulo conseguiu. Como chamou a atenção o Jean, dificultar a vida do Palmeiras, fez os seus melhores jogos, como por exemplo fez contra o Bragantino, que é um time que também sabe sair jogando. Semana retrasada, no domingo, ganhou por 3-0 sem dar brecha para o Bragantino. O São Paulo tentou fazer isso contra o Flamengo, conseguiu fazer contra o Flamengo, como disse o Dorival. Mas aí a qualidade fez a diferença, o Flamengo ganhou por mérito com 3-1. Só pra gente não entrar de novo em tudo que a gente já falou, da questão tática e tal, assim, eu acho que de maneira geral, o importante, Preto, é que a gente vê um técnico reconhecendo os defeitos do time dele no dia de hoje. Ao contrário, né, do que torcedores virtuais muitas vezes fazem nas redes sociais, né, querendo que a gente aqui só elogie um time porque o time ganhou, foi 3-1, tal. Não, na verdade, assim, é essencial para qualquer time que o treinador, ao sair do jogo, não olhe só para o placar. Porque tem muito técnico, e o Flamengo teve um técnico que recentemente fazia isso, que olhava para o placar e dizia: tá ruim, né? Vocês estão reclamando, mas tá ganhando, tá ganhando. Sentava em cima do placar e não corrigia. Sentar em cima do placar. O Dorival fez exatamente o contrário hoje. O Dorival, com 3-1 no placar, ele sentou lá e falou essas frases que você destacou. Nossa marcação não encaixou. Essa foi das primeiras respostas dele. E depois ele falou: não estávamos numa noite positiva. Mas como é bom ver técnico assim, né? O que a gente bateu na tecla. A minha única dúvida, que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, não sei se ele falaria isso, nossa marcação não encaixou, para mim, tem muito a ver com o São Paulo ganhando um meio de campo ali, que eu, sinceramente, nem imaginava no início do desenho do jogo. Eu acho que a linha de volante do Flamengo teve problema. E eu não sei se isso tem a ver com o tal desgaste que ele cita do João Gomes. Ele cita um desgaste ali, além da conta do João, pelo tal jogo. Ele participou do jogo do domingo, porque estava suspenso na quarta-feira passada. Porque ele estava bem no jogo, né? Quer dizer, ele acaba saindo... Então, eu não sei também se isso tem a ver, porque o João me parece muito claro que ele vai desfalcar o Flamengo. Desfalcar não, vai ser poupado no clássico. Tem o Davi Luiz, hein? No fim de semana. Sim, e o Davi é preocupante, porque o Davi sai no intervalo. E o Davi fala que tem um probleminha, mas que ele não quer falar agora, que ele está esperando os exames complementares para contar. Então, a gente não sabe o que é, mas que fique tudo bem. Agora, o João teve isso, então não sei também se isso impacta. Porque tem duas peças ali desse encaixe cansadas. E aí talvez a gente volte no debate. Exatamente, de um lado ali, onde ele tem o Felipe Luiz. Exato. Eu acho que o encaixe é posicionamento. Tudo bem, mas acho que fica muito evidente hoje o desempenho do Felipe, o desempenho do Léo. Ficam muito evidentes porque eles são muito acionados. É o tal do encaixe que não teve na marcação que o Dorival cita. Então, eu queria ouvir falar também. O encaixe fica questionando um pouco mais depois se tem a relação com o cansaço. Aí vai elucidar o tal do debate que a gente não tem uma resposta. Da mesma forma que ele é brilhante. Explica, né? Brilhante com a bola, sem a bola ele tem que transpirar. Você tem João Gomes e Thiago Maia. Saiu daí, aí vem Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Você tem 4 que não podem apenas observar o que está rolando ali no meio de campo. Então, eu acho que serve até como um alerta para a Libertadores que vem aí semana que vem, quarta que vem. Super importante, porque ele vai enfrentar uma equipe física. Jogar do ponto de vista físico é muito forte. E aí você precisa do máximo de quem normalmente... não é assim, a marcação não é prioridade, não é o que mais gosta de fazer. E se garante na técnica. E são 4 jogadores, se garante na técnica. Libertadores pode não funcionar assim. O Vélez veio assim, ó. O Vélez na fase de grupos ganhou os últimos 2 jogos e classificou. Os 2 jogos. Estava péssimo. A partir das oitavas e quartas, ganhou 3, empatou 1. Então, mudou um pouquinho o sentido, deu uma encorpada no Vélez. O Medina deu uma modificação, estava falando com o Renato Rodrigues, que veio muito até o Vélez jogar. A gente está conversando sobre o Vélez hoje. Então é bom tomar cuidado e bom, sim, olhar para o adversário e usar esse jogo, porque o jogo do Vélez é um jogo também extremamente dedicado a essas questões que o São Paulo se dedicou hoje, e fisicamente muito forte. Então você tem que igualar para poder jogar na técnica. As 2 próximas quartas-feiras... Libertadores da América. Flamengo e Vélez. Primeiro Vélez, Sarsfield e Flamengo.
lá na Argentina, e depois o jogo da volta no dia 7 de setembro, no Maracanã, cobertura Aqui. total dos canais Disney, né? A gente transmite. Vamos transmitir esse Vocês jogo. dois. Vamos transmitir, aliás, vamos transmitir o jogo e naquilo que nós já estamos todos acostumados, né? Uma super cobertura Mentira. em toda a Semana programação, com o pessoal Antes, durante e deslocado e depois. tudo mais. Semana Argentina, começa. né? Total. Hã? Vou para a Argentina, né? Vamos, Semana a gente começa embarca na Argentina. Domingo, né? Domingo. Vamos com o gol do Gabigol. Algumas questões, pô, teve uma mão ali e tal, e não sei o quê. Alguma coisa a ser discutida ou passamos direto nesse lance? Para mim, lance normal. A bola bate na barriga do jogador, não tem nem braço colado ao corpo. É um lance normal, a bola bate. Se bate braço colado ao corpo também seria lance normal. Ok. Tá? Mas a bola bate na barriga do jogador. Se tivesse batido numa mão, o gol tinha que ter sido invalidado porque é a mesma jogada. Tá bom. Para você, Bom, Calçade. segue o jogo, não aconteceu Normal. nada ali. Tudo ok. Não tem nem, assim, nenhuma questão de arbitragem para. Não dá para discutir. Não dá, exatamente. Não dá. Segue o jogo. Eu não vou nem perguntar para o Jean e para o Pedro. Isso. Para a gente acelerar, porque a gente já estica muito quando Pergunta tem para o motivo. Pedro, então. E para você, fico, Pedro? Fico com as palavras do relator Vitor Ernesto Bianchi. Obrigado, Pedro. Então vamos em frente. Então vamos absolutamente normal. Antes, mas vocês vão falar disso e tal. Pô, vamos falar, porque aconteceu. Está falado. E falamos, ok. Só fala vamos em frente. rapidamente. Só Tinha falta que alguém ser. reclamar que a gente não fala de arbitragem aqui Sabe no quem vai programa. falar agora?